Tinha quase, tava faltando uns 2 minutos para acabar o vídeo e aí cancelou o vídeo. Por quê? Cultura do cancelamento, né? Tava cheio a memória. Como memória eu não sei colocar outra memória, não vou comprar memória. Aí o infeliz aqui tinha esquecido de apagar outro vídeo. 2 vídeos cancelaram minha memória. Uma coisa absurda. Mas vamos então fazer de novo isso aqui. Por isso que tem uns risquinhos aqui, tá, fião? Vamos lá. Eu falei no primeiro vídeo aí, no vídeo anterior, sobre a Amazônia, Pantanal e os cerrados. E agora eu falei para terminar com a degradação rápida, Caatinga, Pradarias, Mata Atlântica e os sistemas costeiros e marinhos aí. Bom, filho, vou pegar aqui 2 pontos que são antípodas, né? Estão diametralmente aqui opostos. Caatinga e Pradarias. Um com clima semiárido e outro com clima subtropical. Ora, ambos têm um processo que praticamente é idêntico. A desertificação ecológica e a arenização. Isso você já viu em vários locais do passado, meu filho. Lembrando você o seguinte, que desertificação ecológica a gente usa para climas desérticos, semiáridos, subúmidos e por aí vai. A arenização você usa para climas tropicais e temperados, geralmente. Tá? Ambos têm, geralmente, não é? Está ligado à degradação dos solos. Então a diminuição de fertilidade do solo, o solo muitas vezes ele entra no estágio em que não tem mais condição de produzir absolutamente nada, não é? Ambos. Geralmente isso aqui pode ser fatores naturais, mas a aceleração é a aceleração do homem muitas vezes. A aceleração antrópica, a aceleração pela ocupação humana, tá ok? Isso que é aceleração antrópica. A desertificação ecológica na Caatinga, formada aqui, por exemplo, pela compactação de solos, não é? Graças à pecuária bovina. Olha o boizinho aqui, ó. É o boi que foi trazido para a Caatinga, resistente a um clima semiárido chamado gado crioulo, né? Resistente mais àquele clima semiárido. Nós temos essa degradação pelo desmatamento da Caatinga e, lógico, ligado à agropecuária, o algodão arbustivo, seridó, mocó, né, o aumento das propriedades. Hoje, logo nós teremos soja. Você pode esperar logo que a Caatinga irá virar quase um mar de soja em alguns lugares, quando o clima estiver um pouco melhor. Só esperar para ver. Também essa desertificação ecológica ligada à salinização de solos. Os solos são salinos. Você já viu em geografia em algum lugar do passado que nós sofremos transgressões marinhas e a Caatinga já foi fundo de mar, não é? E essa salinização é causada pela irrigação. Nós temos um vídeo no canal sobre a transposição do Rio São Francisco, onde nós falamos sobre isso, semiárido, ok? Que é outro problema. E aqui a arenização. Essa arenização aqui também ligada. Bom, primeiro vamos aqui rapidamente. Aqui é o Rio Grande do Sul, faz de conta. Isso aqui já falei umas 1000 vezes, meu amigo. Eu não aguento mais falar isso, mas sou obrigado. Nossa senhora, isso aqui tá pior do que o chapéu do Darth Vader. Vamos lá, isso. Ficou a mesma coisa. Pronto. Aí você tem aquele vento que é formado pela massa polar atlântica, que é o vento chamado minuano ou pampeiro. Vai, senhor, isso aqui parece marca de arroz? Isso, minuano ou pampeiro. Rio Grande do Sul é conhecido pelos seus arrozais, pô. Ele traz sedimentos do deserto da Patagônia na Argentina e depositava nas coxilhas subtropicais, as colinas levemente inclinadas do sul do país. Processo natural. Só que você sabe que os pampas tinham gramíneas, tinham arbustos. E os arbustos naturais, de certa forma, impediam a aceleração do processo. O homem vai ganhando cada vez mais o quê? Espaço para a sua agropecuária. Retira os arbustos, coloca pastos.
E aí você tem a expansão dos areais. Na época, uma vez passou um areal de Uruguaiana que dava quase o tamanho do município de São Paulo, quer dizer, areal considerável. Em ambos os processos não existem mudanças de temperatura ou de índice de chuvas. Cuidado com isso nas provas, meu filho. Cuidado com isso nas provas. Além do mais, é o seguinte: por que aqui, então, na Caatinga tivemos isso? E no sul? O que levou a esta degradação do bioma do sul, que ambos estão a um índice muito elevado? 54% de degradação, 53%, e alguns autores até podem considerar um hotspot. Não seria de todo estranho que um dia, nos próximos livros didáticos ou em próximas reportagens, aí você veja: Caatinga e pradarias estão classificados nos hotspots, os ecossistemas ameaçados, cujos danos praticamente são irreparáveis. Não estranhe isso. Mas aqui no sul, você também tem a pecuária. Lembrando você que a pecuária do sul é o gado europeu, come mais pastagem, meu filho. Claro, aqui nós tínhamos as melhores pastagens naturais. Inclusive há uma crítica que se faz, eu não entendo muito disso, não sou um cara urbano, sou um homo urbanos, mas as pastagens do sul do país são consideradas as melhores pastagens naturais do Brasil. E trouxeram pastagens africanas e colocaram lá, e que é pior do que a original. E disseram que isso também acabou degradando ali o ecossistema, o bioma das pradarias. O gado já estava acostumado no sul, pecuária bovina e ovina. Mas o que é mais rentável, o gado ou, por exemplo, uma das commodities que mais vende no Brasil hoje, que é soja? Soja, filhão. Então, muitas áreas de gado foram substituídas pela sojicultura, cultura de soja. Soja. Também tem o trigo, mas a soja principalmente. E a silvicultura. Professor, o que é silvicultura? Quando você planta madeiras mesmo. Exemplo, lá no sul você está plantando muito eucalipto e pinos. Principalmente indústria de celulose, resina, carvão vegetal, móveis. Isso dá dinheiro, tanto é que aqui no interior de São Paulo, no noroeste, tinha muita gente nas propriedades rurais deixando uma área para fazer isso com madeira, e quanto mais velha a madeira, melhor seria. Então são atividades que não são extrativas e nem são agrícolas, elas são chamadas de silvicultura, é também considerado tradicionalmente como uma atividade primária. A Johann Faber, que fazia lápis, ainda faz lápis, ela tem uma plantação, não sei ainda, de eucalipto ali próximo a São Paulo, ali em Jundiaí, Valinhos, alguma coisa assim, ali margeando a Anhanguera, que era monstruosa. Então você faz isso, a silvicultura, tá? E isso acabou trazendo degradação a esse ecossistema aqui, porque impacta na vida dos animais. Só lembrando, esses dias atrás, acho que foi anteontem, sábado, não sei, esses dias atrás aí, dia 4 de agosto, esses dias aí, lá em, acho que foi em Rio Preto, São José do Rio Preto, que é grande, hein? 450 mil habitantes, pouco mais, um lobo-guará. Aí teve que ir a polícia, florestal, bombeiro, a veterinário, o bichinho estava desesperado. Mas por quê? Aqui no nosso bioma aqui, por causa da agricultura, que tomou as áreas, muitas áreas onde tem animal, as queimadas, falta de comida, etc, etc. A construção de hidrelétricas que geraram também impactos aqui na nossa área. Mas vamos depois falar sobre isso aqui. Então é o seguinte, filho. Isso aqui, então, está ligado à degradação desses dois ecossistemas aqui, desses dois biomas brasileiros. Agora a Mata Atlântica, que é tudo isso aqui, ó. Isso aqui é a Mata Atlântica. Filho, isso aqui, se cair numa prova, qual é o motivo da degradação do ecossistema, que é o ecossistema provavelmente, historicamente, mais degradado do Brasil, são os ciclos econômicos. Você não pode errar isso numa prova de vestibular. Essa questão é questão mamão. Aquela questão mamão que você não precisa nem pôr açúcar. O mamão tá molinho, você come ali, faz uma papinha, tipo papinha daquelas papinhas americanas lá, que você gosta de comer tudo americano. Então é o seguinte, filho, ciclos econômicos. Você tem, por exemplo, pau-brasil. O pau-brasil, você sabe melhor do que eu, que não foi um ciclo de povoamento, mas começou a retirar as madeiras e levar para as plagas lusitanas, meu filho. Plagas
plaga são terras. Pelo amor, não falei praga. Plaga. Vai pegando essas palavras, colocando no dicionário para melhorar seu arcabouço. Né? Seu arcabouço aí do vernáculo dentro do vestibular. Pô. No Enem, pra você ir bem. Ó o Brasil. Depois o ciclo da cana-de-açúcar, que degradou, que causou esgotamento do solo massapê, veio para cá. Hoje em São Paulo causa problemas como queimadas, causa problema como substituição de culturas alimentares. Temos um vídeo só sobre o ciclo da cana-de-açúcar, filho. Só se for o ciclo da cana vai aparecer uma lousa da lenda ali, tá? Depois o ciclo do ouro e pecuária, né? Ouro e pecuária, filhão, ouro e pecuária. E depois o ciclo famoso do café. E aí, claro, com o café o Brasil é inserido no capitalismo, e aí vem o ciclo urbano industrial, onde houve então o boom, o surgimento de grandes cidades. Mas São Paulo, a capital da vertigem, tem uma trilogia de livros que eu já aconselhei a leitura, de Roberto Pompeu de Toledo. É isso aí, o Roberto Pompeu de Toledo, de Andrade. O Roberto Pompeu de Toledo, que escreve na revista que é a mais vendida no Brasil, sempre escreve na última página. Excelente, um dos melhores caras que eu gosto de ler muito ele. E ele fez uma trilogia sobre São Paulo, que eu aconselho vocês comprarem. Ah, eu vou tirar em PDF. Cara, compra livro, você pega, você rabisca, você faz um monte de coisa no livro, dorme com ele em cima da cara. Você não vai dormir com o notebook em cima da cara, pô. Tem uns malucos que dormem também, mano. Então é o seguinte, café, né, o ciclo urbano industrial, que fez então o surgimento de cidades. E as cidades, vocês sabem, algumas metrópoles têm mudanças microclimáticas urbanas. Inclusive nós falamos sobre ilhas de calor em um vídeo nosso, que até nas cidades médias hoje já tem o fenômeno de ilha de calor, e dificulta o processo de recarga do lençol freático, né? Você tem que ter rodovias, e isso aumenta o asfaltamento, e por aí vai com a agropecuária. Então chegou-se quase a 90% de degradação da Mata Atlântica na década de 80 para 90. 90%. Aí os governos federal e também o estadual começaram a criar mecanismos e leis aí, e a Mata Atlântica ela foi recomposta. Hoje tem 76%. Lembrando que o bioma da Mata Atlântica, apesar de ter 76%, incluímos também aí as matas de araucárias, lá no Paraná, que faz parte desse bioma. Então o que acontece? Houve a recomposição, aí algumas propriedades rurais foram obrigadas a ter áreas de preservação, não gostaram disso, não é? Mas queriam colocar a borracha, seringueiras como situações para preservar, substituindo preservação. Não foi aceito, porque estão sem a ver. Aqui São Paulo já é um mar de seringueira, aqui no noroeste paulista ia ser mais ainda. Então você tem ecossistemas, os canaviais, as usinas de cana favoreceram sobremaneira a degradação desse ecossistema, desse bioma da Mata Atlântica. Então não tem muita coisa a você falar. Construção de hidrelétricas, que vários reservatórios foram construídos e submergiram grandes áreas agrícolas, mas necessário foi, segundo alguns, para a geração de energia. Aí você falou de energia, mas era o que dava para fazer na época, filhão. A realidade está aí, não adianta você querer mudar. Pessoal, se você pegar se for o Thanos, se você achar que tem realmente uma luva do infinito, a única luva do infinito que eu conheço é do Mike Tyson, pô. E aí é o seguinte, filho, você tem os sistemas costeiros e marinhos. E aí eu tenho um vídeo só sobre manguezais. E os sistemas costeiros e marinhos, eles são poluição, mas você não tem nem como você errar isso numa prova. Eles foram degradados primeiro pela construção de portos. Se achou o porto, ele vai pegar uma área ali gigantesca. Construção de favelas. Se não me falha a memória, posso estar enganado. O complexo da favela da Maré do Rio de Janeiro é construído na era de Manguezal. Depois teve uma expansão, se não me falha a memória, também para São Gonçalo, onde muitos manguezais foram degradados para moradia para pessoas de baixa renda. Você fala, os caras vão pegar o manguezal, olha, coitado do siri. Coitado também do ser humano que não tem onde morar, xará. Se orienta, fião.
né? Há um déficit habitacional. Temos um vídeo sobre favelas onde nós falamos sobre essa questão do déficit habitacional. Temos também a construção de algumas mansões, eu já falei isso lá nos manguezais, eu falei sobre isso, que em algumas áreas o manguezal ali serviu para a construção de mansões e ali a praia particular, que não pode, mas não vou entrar nesse mérito. Os esgotos industriais e domésticos, derrames de petróleo, seja por acidentes, seja muitas vezes em passar o petróleo dos petroleiros ali para os recipientes, aí você vai ter problemas. E tivemos aí há pouco tempo atrás, em 2015, você lembra? 2015, a tragédia de Mariana. Professor, o senhor tem um vídeo sobre isso? Sobre a tragédia de Mariana não, mas de Brumadinho eu tenho, que é onde eu falo sobre Mariana, que fez a contaminação da bacia do Rio Doce, que desaguava no mar e contaminou então o litoral do Espírito Santo e o litoral baiano também, causando uma degradação daquele ecossistema. Temos também a construção das usinas termonucleares Angra 1, Angra 2 e Angra 3 está em projeto ainda, mas Angra 1, não é? Porque as águas são utilizadas para o resfriamento de reatores, aquela coisa toda. Foi feito um estudo que causou impactos principalmente na microbiota da região próxima à usina termonuclear. Então, o que acontece? Hoje você tem que ficar muito atento, porque questão ambiental é questão clássica de provas. O que significa questão clássica, professor? Questão que, como diria meu finado primo Chico do Teté, em memória, que é finado é mim, em memória, nós jogávamos na Vila Esperança, lá na Zona Leste, time de veteranos. Eu era o único moleque no time de veteranos que podia ter um moleque no time. Ficamos um ano invicto na Zona Leste. Para quem conhece a Zona Leste de São Paulo sabe como é que é difícil. E a tática era o seguinte, meu filho: pá, buf, 2 toques e chutava. Não tinha essa coisa de fazer mironga. Ele foi o precursor do Carille e outros treinadores, né? Então, fião, você tem que fazer questão reta, papo é reto, não tem que ficar dando muita curva, não tem que ficar pegando nas minudências do vestibular, que senão você vai levar aquilo que meus alunos sabem sempre que eu falo, vão levar saroba, e aí depois não vai adianta ficar reclamando, a não ser que você vá em Meca ou no Vaticano para reclamar lá, ou para os imãs ou para o Papa. Então, fião, acho que terminamos de certa forma, terminamos essa parada aqui com alguma dignidade. Esperamos que sirva para aquelas pessoas que às vezes não têm condições, muitas vezes, de comprar um curso e tal. Nós estamos mandando isso aí, mas estamos naquela campanha Monetize o Canal. Pegue um vídeo desse de 15, 20 minutos e assista até o final. Quem sabe o velho professor, o velho crocodilo consiga monetizar esse canal antes de baixar os 7 palmos. Tamo junto por enquanto. Já Elvis, mas para mim ainda tem promissórias a tocar. Tamo junto aí, filho. Paradinha louca, Abreu.